Pessoal, voltamos com o Café com Esportes, mas antes uma dica do Dr. Luiz Felipe. Olá, você começou a correr e está cheio de dor no corpo? Pois é, eu sou o fisioterapeuta esportivo Luiz Felipe Moraes e tenho uma dica preciosa para você viver livre das dores após a corrida. Com um rolo de liberação miofacial ou um simples cano de PVC revestido com EVA como esse, você vai fazer a sua liberação miofacial. E quem vai me ajudar a demonstrar esse exercício é o ultramaratonista José Celestriano. Repita cada um desses movimentos 10 vezes em cada segmento. E eu tenho certeza que você vai viver livre das dores musculares. Essas foram as dicas do Físio de hoje. Obrigado, Celestriano! E você, continue me seguindo aqui nas minhas redes sociais. Obrigado! Éder, nacionalmente agora, porque você falou interestadual e regional no primeiro bloco, nacionalmente, né? Teus títulos, participações, quantos brasileiros já jogou Copa do Brasil? Eu tenho, desde 2007, nessa regra de 12 toques, que eu venho jogando e não perdi nenhum desses campeonatos. Eu participei de todos, né? E aí formam 12. Isso no campeonato nacional, individual. Como tenho também 10 participações na Copa do Brasil, também nacionalmente. Então, é basicamente isso. Títulos eu ainda não tenho, nenhuma das duas competições. Eu tenho um vice-campeonato no Campeonato Brasileiro, tenho um quarto lugar, tenho um quinto, tenho um sexto, tenho um sétimo, até o oitavo eu me mantenho muitas vezes na Série A ou a primeira divisão e eu estou sempre entre os 8. Se eu ficar fora dos 8, já não fica como a gente chama, saiu da foto, né? Já saiu da foto. Então, eu tento me manter ali entre os 8, que é bastante importante em virtude do ranking. Na Copa do Brasil, eu tive 3 vice-campeonatos, né? Eu tive um em Nova Friburgo, em 2013, teve outro em Londrina, em 2016 e em 2017 em Porto Alegre. Então, são 3 vice-campeonatos que eu tenho da Copa do Brasil. Explica para o pessoal de casa, mais ou menos, como é que é o formato de um campeonato brasileiro e quantidade de atletas que jogam e Copa do Brasil. São competições totalmente diferentes, né? Tem pessoas que preferem uma, tem pessoas que preferem a outra. O campeonato nacional, o campeonato brasileiro, ele é dividido, todos eles, em 2 ou até 3 modalidades. Modalidades não, digo adulto, master e sub-15 ou sub-18, depende, categorias. Quer dizer categorias e disse errado. Então, aí você distribui no campeonato nacional 96 vagas para o adulto, 64 para o master. E aí sempre tem aquelas fases aquela primeira fase, que são fases de 8, que se pegam entre chave para se classificar 4. Então 4 segue, 4 cai para a segunda divisão. E depois, já no domingo, isso tem a primeira fase, tem a segunda fase, já no domingo você classificando, você vai para disputar, por exemplo, a série principal, que é a ouro. Já na Copa do Brasil, e aí vai no mata-mata, né? Quantos dias geralmente do brasileiro? São 4 dias no adulto e 3 dias no master. Certo. Na Copa do Brasil é igual, porque aí passa a ser 32 vagas no master e 32 vagas no adulto. Daí também tem aquela primeira fase de 8 botonistas numa chave, classificando 4, e 4 vai para a série prata. E aí você segue na segunda fase da Copa do Brasil, aí você vai fazer 16 contra 16, ou seja, aqueles 16 botonistas, 4, 4, 4, 4, ou seja, 16 na ouro,
vão para disputar entre eles em pontos corridos. Aí é campeão quem tiver mais pontos. Aí é pauleira, porque todo jogo é uma decisão. Embora que você até, quando perde uma, você sabe que o companheiro lá pode ter perdido outra também. Então, é um jogo muito equilibrado. Sempre fica no final um bolo muito grande ali para definir na última partida. E são realizados esses campeonatos em vários estados, né? Por ano. Sempre sai dividindo, né? Varia, né? Varia muito, né? A gente está para fazer em 2020 um outro campeonato aqui, que seria um campeonato de clubes, é um campeonato mais longo. Aqui em Recife. Eu gostaria que fosse aqui em Recife, mas eu acho que em Recife ainda não está legal para a gente fazer ainda não. Eu acho que se tiver eu vou fazer em Caruaru. Lembrando que nós fizemos também 2 campeonatos, né? Também Copa do Brasil, uma Copa do Brasil em 2012 e em 2017 o Campeonato Nacional, todos 2 em Caruaru. E as grandes equipes do futebol nacional têm também equipes de futebol de mesa, né? Sim, há grandes equipes mesmo, né? Você pegar um Flamengo, um Botafogo, um Vasco, um Fluminense, um América, um Bangu, um Nova Friburgo, isso só no Rio. Você vai para o lado de São Paulo, onde você encontra o Corinthians, encontra o Palmeiras, encontra o Santos. Então, são equipes, isso equilibra muito, sabe? Você vai para o lado de Goiás, tinha o Goiás, agora está o Atlético Goianiense. O pessoal migrou. Entrou também? Então, praticamente, agora Aí você vem para Pernambuco, né? Onde você tem os três maiores, Santa Cruz, Náutico e Sport, sem falar em Caruaru, com o Central de Caruaru, com o Ibis também, isso falando nos times grandes, né? Se a gente for falar, e tem outras equipes aqui. Recife hoje tem uma equipe que chama-se Unimesa, que é bem Olinda, é mais Olinda do que Recife, que é uma super equipe, né? Sem falar também que a gente tem que sempre a ABB Caruaru, que está sempre brigando por qualquer resultado melhor. Em termos de ranking, né? Eu sei que você já andou passeando pelo ranking número 1 nacional, né? E qual é a receita para ficar tanto tempo como número 1, além de ser campeão? Isso, em princípio, começa logo pelos treinos, né, Alexandre? A gente tem que estar treinando e estar sempre bem e participando dos campeonatos. Se você não participa, você não ganha ponto nenhum. Não pontua. Qualquer participação que você fizer, você está pontuando ali dentro do ranking. Agora, se você perguntar como você consegue passar 2 anos sendo o primeiro do ranking, porque eu tive, durante 3 anos, ótimas participações que eu estava, como eu falei anteriormente, está sempre ali entre os 8, está sempre ali na foto principal. Se não ganhar uma medalha, você está ganhando um troféu, mas você está ali. Então, isso vai um acúmulo interessante de pontos. Uma regularidade. Né? Essa regularidade. Essa regularidade me ajudou também com o vice-campeonato em Caruaru. Aí eu ganhei 900 e alguma coisa de pontos. Então eu não sei hoje a minha pontuação, mas hoje eu estou com a 4ª colocação no ranking. Só porque esse campeonato eu já não fiz 2 anos um ótimo campeonato, embora que esse ano ainda saí na foto. Campeonatos internacionais. Eu sei que você já jogou aí Sul-Americano, Mundial. Como são feitos esses campeonatos? Os jogadores, a maior parte, são estrangeiros, não são? Como é que funciona isso? Olha, quando as competições são feitas aqui no Brasil, as competições são organizadas tipo um brasileiro. É muito legal. Quando você sai, é muito complicado. Primeiro, o pessoal de lá não tem esse jogo muito na regra da gente. Porque quando faz um campeonato, por exemplo, Sul-América e também o Mundial, eles fazem para todos os esportes que mexem com futebol de mesa. Aí entra o sectoball, entra o subulto, entra 12 toques e entra chapas, que são brincadeiras diferentes, né? Eu tiro aqui como uma brincadeira, eu não vejo por ser um campeonato sul-americano. Isso tem gente que pode até se magoar com o que eu estou dizendo, né? Mas eu não vejo, pelo menos os chapas não vejo. Mas o sectoball e o subulto, eles são competições diferentes que também entram sempre nessas tipos de competições. Quando você vai para uma competição de 12 toques, por exemplo, as mesas nunca são iguais a essas nossas aqui, que as nossas são ótima qualidade. E a mesa de lá geralmente não é, o botão a par, uma coisinha, aí às vezes você tem que levar mais de um time
para esse time teu não anda, não desliza Então bem. se adapta melhor Não se mesmo. adapta melhor, até no chute às vezes é diferente. Mas eu já participei de 2 mundiais, todos 2 muito bem organizados, um no Rio de Janeiro e no ano passado em Portugal, foi muito bom. Eu consegui a 6ª colocação, consegui entrar no time da seleção brasileira. Com isso, depois tem sempre um jogo de seleções, né? E aí são convocados aquela partida, alguns motonistas do Brasil que vai para lá. E aí o que é que acontece? Você tá jogando bem, você vai jogar contra romenos, contra húngaros, contra portugueses, e assim flui toda a competição. Já o sul-americano fica ali entre Chile e Argentina, não vai passar disso. Então eles não fazem muita frente aos nossos jogadores, né? Ainda não, você encontra um ou outro romeno, um ou outro húngaro, que também estão jogando as regras, tem também no Japão, mas não são tão longe ainda da qualidade e da técnica que tem os jogadores brasileiros. O futebol de mesa hoje está muito parecido com o futebol de campo, né? Existe janela de transferência, os clubes têm que estar todos regulares. A confederação está tendo cuidado para que você, nesse ano, por exemplo, eu estou começando na BB, no ano seguinte eu estou no esporte, no mesmo ano já quero me transferir para Santa Cruz. Então, a confederação bateu o martelo agora e só existem 2 transferências agora. No dia 31 de janeiro, 31 de dezembro ou 31 de junho. Ok. 31 de... Para quem está em casa, que se interessa pelo futebol de mesa e quer começar a jogar, conhecer, lá em Caruaru, como é que o pessoal pode fazer? Caruaru, geralmente a gente está jogando e treinando às terças e quintas, sempre a partir das 8 horas, né? Agora, existe aqui em Recife também uma série... Quer deixar um telefone, e-mail, alguma coisa assim? Pode deixar meu celular também, o meu telefone, 999619798. Nos procura, a gente marca o horário, avisa quando é. Tem sempre aquelas pessoas que não são sócias. Na terça e nas quintas eles estão com portas abertas lá para treinar, para brincar e conhecer as regras. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Café com Esportes. Quero agradecer a presença aqui do nosso presidente da Federação Pernambucana de Futebol de Mesa, Éder Célio. Eu que agradeço. Então, pessoal, até o próximo Café com Esportes.